de complexos. Ora bem, aqui o enunciado diz o seguinte: encontra as raízes quartas do complexo Z igual a 9 exponencial complexo e calcula a área do polígono que elas definem. Bem, primeira coisa muito importante logo aqui é que nós temos logo aqui uma raiz quarta, ok? Raiz quarta é essa a qual indica-nos que logo automaticamente vai ser uma raiz de índice 4, portanto o nosso complexo vai ser a raiz quarta do nosso complexo. Complexo esse que vamos ficar aqui com raiz quarta, então, sendo assim, do 9 exponencial complexo de π. Ok. Outra coisa muito importante que nós também temos que ter sempre em mente é que as raízes quartas indicam-nos um número de soluções. Isto é, portanto, se for uma raiz quarta, quer dizer que tem 4 soluções. Se for uma raiz quinta, quer dizer que tem 5 soluções. Se for uma raiz sexta, quer dizer que tem 6 soluções. Se for uma raiz cúbica, quer dizer que tem 3 soluções. Por aí fora. Pronto. Mas para que nós consigamos resolver esta parte, precisamos de ter aqui a forma da radiciação. Fórmula essa da radiciação que vamos colocar aqui. Radiciação. Pronto. Imaginando aqui um complexo Z em que era R de exponencial complexo de θ, e se eu fizer, portanto, a raiz de índice n desse próprio Z, então eu vou obter aqui que isto vamos ficar aqui com raiz de índice n de R de exponencial complexo de θ. Ok. Automaticamente eu posso dizer aqui que isto para eu resolver isto, então eu teria que ficar com a raiz de índice n de R de exponencial complexo, portanto, de θ mais 2kπ sobre o meu n, que é o índice da raiz, ok? Vírgula de k pertencente entre 0, 1, 2, por aí fora, até o n-1. O que é que isto quer dizer, o n-1? Quer dizer que se eu tiver aqui uma raiz de índice 3, então as minhas soluções vão ser o 0, 1 e o 2. Se eu tiver uma raiz de índice 4, vai ser 0, 1, 2, 3. Por aí fora. Agora, a partir daqui, com a ajuda desta forma, eu já consigo resolver aqui as raízes quartas deste complexo Z. Então, passando aqui à resolução, então aquilo que nós vamos fazer é o seguinte. Vamos dizer que vamos ficar aqui com raiz quarta de 9, portanto, de exponencial complexo, portanto, de exponencial complexo de π mais 2kπ sobre o índice da raiz, que neste caso era 4, e as nossas soluções vão ser, k vai pertencer entre o 0, o 1, o 2 e o 3. Pronto. E a partir daqui agora vamos substituir os valores do k. Portanto, quando o k vale 1, quando o k vale 0, isto é, quando o k vai valer 1, peço desculpa, enganei-me aqui, 1, pronto, k igual a 2 e o k igual a 3. Ok. Então, a partir daqui, vamos lá. Então, se quer dizer que aqui o meu Z1 vai ser, portanto, raiz quarta de 9, vamos deixar ficar isto assim, de exponencial complexo, em que se o meu k valer 0, então eu vou obter simplesmente π sobre 4. Pronto. Z de 2 vai ser a raiz quarta de 9 do exponencial complexo, neste caso substituindo aqui por 1, portanto 2 mais 1 dava 3, ficaríamos com 3π sobre 4. O Z3 vai ficar raiz quarta de 9 de exponencial complexo, portanto 2 vezes 2 dava 4, mais 1 5, 5π sobre 4. Pronto. O Z4 era raiz quarta de 9 de exponencial complexo de, neste caso, 3 vezes 2, 6, mais um 7, 7π sobre 4. E estas seriam as minhas soluções as minhas raízes quartas. Portanto, as soluções desta equação, vamos já dizer assim, em que o k, sendo assim, isto é, o conjunto de solução vai ser, portanto, raiz quarta de 9 exponencial complexo de π sobre 4, ponto e vírgula,
Depois poríamos aqui raiz quarta de 9 de exponencial complexo de 3π sobre 4. Pronto. E depois as restantes soluções. Ok. Seria, portanto, a raiz quarta de 9 de exponencial complexo de 5π sobre 4 e a raiz quarta de 9 de exponencial complexo de 7π sobre 4. Agora, passando aqui ao resto da pergunta, ele pede-nos para calcular a área do polígono que elas definem. Ok, se nós desenharmos aqui uma circunferência, vamos tentar desenhar aqui uma circunferência, aqui no plano de Argand, portanto, em que esta parte aqui vai ser o meu real, aqui é o meu imaginário, nunca perder essa noção, portanto é como se fosse o meu x e o meu y, e em que vou ter aqui um afixo, outro afixo, porque era π sobre 4, portanto aqui outra fixa em 3π sobre 4, outra fixa aqui em 5π sobre 4 e outra fixa aqui em 7π sobre 4. Pronto, e se eu desenhar aqui, se eu unir estas linhas, portanto se eu criar aqui uma espécie de segmentos de reta, entre os diferentes afixos, já os vamos identificar, em que este seria aqui o Z1, este seria o Z2, este seria o Z3 e aqui seria o Z4. Bem, eu sei que a distância daqui até aqui, portanto, da origem do meu referencial até o meu afixo, qualquer um deles, vai ser de raiz quarta de 9. Ok? Pronto. A partir daqui, aonde é que eu posso, o que é que eu posso dizer em relação, portanto, a isto? Como é que eu vou calcular, basicamente, a área do meu quadrado? Porque isto está-me a dar aqui, essencialmente, um quadrado. Então, para encontrar a área do meu quadrado, então, basicamente, eu tenho que tomar atenção que aqui, quando eu uno, por exemplo, da origem do referencial a este afixo e da origem do referencial aqui ao afixo Z4, ele vai-me dar aqui um ângulo aqui de 90 graus. E este ângulo aqui de 90 graus, ok? Este ângulo aqui de 90 graus vai-me transformar isto aqui num triângulo retângulo, em que eu posso transportá-lo aqui para fora, até para ser mais fácil para eu poder interpretá-lo, e presumindo que aqui seria, portanto, a origem do referencial, onde faz o ângulo aqui de 90 graus, aqui poderia ser, por exemplo, o Z4, e aqui poderia ser, por exemplo, o Z1, aproveitando ali a parte que eu sombreei ali a verde. A partir daqui eu sei que a diferença entre o O e o Z1 era raiz de 4, raiz de índice 4 de 9. E aqui também vai ser raiz de índice 4 de 9. Ok, então basicamente aqui o que eu vou ter que fazer é um teorema de Pitágoras para eu descobrir a distância entre Z1 e Z4. E se eu descobrir a distância entre Z1 e Z4, automaticamente eu vou ficar com a medida do lado do quadrado. E a partir daí eu já estou em condições de encontrar a área do meu quadrado. Pronto, então, continuando, portanto, até posso pôr aqui Z1, Z4, portanto, não, vamos pôr a distância entre, portanto, poderia pôr aqui a distância entre Z1 menos Z4, pronto, é módulo ao quadrado, pronto, em que vamos pôr aqui raiz quarta de 9 ao quadrado, mais raiz quarta de 9 ao quadrado, ok? Então, basicamente, aquilo que vai acontecer aqui, indo aqui à calculadora, se nós fizermos aqui as continhas desta parte, podemos fazer logo até tudo junto. Isto vamos obter aqui o seguinte, portanto, raiz quarta de 9 ao quadrado, isto vai nos dar 3, ok? E ficaríamos aqui com 3 mais 3, e ele vai nos dar 6. Ok, então, este 6 que está aqui, eu posso afirmar logo automaticamente que é a área do meu quadrado. Ok? Porquê? Porque eu, ao fim e ao cabo, não tirei este quadrado daqui. Se eu tirar este quadrado daqui, então aquilo que eu vou obter aqui é que ficaria aqui com a raiz de 3 mais 3 e depois ficaria finalmente com a raiz de 6. E a área do meu quadrado não é nada mais nem nada menos do que lado vezes lado. Bem, se eu descobrir que um lado vale raiz de 6 e o outro também vai valer raiz de 6, vale raiz de 6, vale raiz de 6 porque é um quadrado, então bastaria fazermos aqui que era raiz de 6 vezes raiz de 6, e isto vai nos dar exatamente 6 unidades de área.